Olá, bom dia. Hoje é 15/9/2023 e eu tenho uma mensagem para você com o tema Ouça a voz de Deus e tenha consciência, ouça a voz de Deus. Então Deus ele vai falar com você através da palavra, em primeiro lugar, o que é certo, o que é errado, é a voz de Deus, as escrituras sagradas. Então Deus vai falar com você através do Espírito Santo, lhe convencendo quando uma coisa é errada ou não. E tem a sua consciência, que já é uma ação divina, porque Deus ele nos fez e nos criou e permitiu nós estarmos vivos, aceitar Ele, se batizar, estar congregando, estar conhecendo a palavra, estar vivendo. Então a consciência é a voz interior que nos diz que uma coisa um ato é certo ou errado, ou um pensamento. Então Deus ele fala com você através do Espírito, o amor dele nos constrange, a palavra dele fala conosco e a sua consciência. Então, ouça a voz de Deus e tenha consciência. Então, aceite Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, mergulhe nas águas, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batize nas águas, aceite Jesus, confesse Jesus que isso é a voz de Deus, que tem nas Escrituras Sagradas, é a voz do Espírito Santo. O que é a voz de Deus? Em Romanos 10, no versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, isso é uma voz de Deus. As Escrituras Sagradas é Deus lhe falando, o Espírito Santo lhe falando, que Paulo estava com o Espírito Santo, que a presença de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus dentro dele. Paulo escreveu isso porque Jesus já tinha falado acerca disso. Então, se batizar em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A voz de Deus. Jesus falou. Então, creia nisso e tome as decisões que vão ser as decisões corretas, certas e as decisões que lhe levará à salvação, à vida eterna. Agora eu quero ler para você tem que ter consciência. Ouça a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Quando você lê as Escrituras e escuta as Escrituras Sagradas, é a voz de Deus. As Escrituras é a voz de Deus. Aquilo que Deus manda nós fazer é a voz de Deus. É aquilo que Deus manda nós não fazer é a voz de Deus. Aquilo que Deus manda nós fazer é a voz de Deus. É aquilo que Ele manda nós não fazer é a voz de Deus. Então, nas Escrituras Sagradas tem os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, que são a graça de Deus também. E tem a graça, o Espírito. A graça de Deus tem o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da verdade, do juízo e nos direciona o que nós temos que fazer. O que é convencer? Ele convence assim, ele lhe mostra, ele lhe diz no seu interior, no seu íntimo, que uma coisa é errada e que você não deve fazer, que desagrada a Deus. Quando você sente assim, não, isso é errado, não vou fazer. Não, aquilo é errado, não vou fazer. Ixi, aquela ação, aquele pensamento, esse desejo, essa vontade, essa prática, e não é errado, é errado. Quando você sente que é errado e você quer parar, você tem que parar. Quando você vê que é errado, que você sente que é errado, que você sabe que é errado, que o seu interior, você está sabendo que é errado, que não é bom, que desagrada a Deus, ali a voz de Deus fala no seu coração, e você não faça. Faça só aquilo que Ele manda você fazer. Agora eu quero que você tenha consciência, Deus quer também. Agora, em 1 Coríntios 10, versículo 22. Ou irritaremos ao Senhor, somos nós mais fortes que Ele? Não, nós não podemos irritar o Senhor, nunca vamos ser mais fortes que o Senhor, do que um anjo, do que o Espírito Santo, nunca vamos ser mais fortes do que uma pessoa que paga o preço. Paga o preço no sentido de dobrar o joelho, de orar, no sentido de obedecer. Você sabe que quando uma pessoa lê a Bíblia, ora, quando uma pessoa se ajoelha, quando uma pessoa jejuma, quando uma pessoa se consagra a Deus, ela está forte espiritualmente. Então, se fortaleça, faça isso para você se fortalecer, que é bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então pense e se esforce para fazer aquilo que vai edificar você, que vai ser bom para o seu corpo físico, sua vida espiritual e sua salvação. Comer de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então é isso. Então ele tinha que comer tudo. Paulo ensinou aí, vocês comam tudo que tem no açougue, sem nada perguntar por causa da consciência. Por quê? Porque tinha pessoas que pegavam os animais e matavam e tinha as suas religiões naquele tempo e apresentava aos deuses dela.
Então eles iam, apresentavam, porque tinha gente que cria numa coisa, outro cria naquilo, outro cria naquilo, cria em determinada religião, em determinada coisa, cria que tinha o Deus Sol, o Deus Lua, crê que tinha, né, os deuses, entendeu? Os deuses, então ele cria, tinha pessoas que criam em outros deuses e eles consagravam os seus animais, aquilo que ele ia matar a eles. Então, se nós que cremos em Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial, e no Filho dele, Jesus Cristo, nós cremos nele. Aí se uma pessoa chega para nós, rapaz, eu sacrifiquei isso aqui ao Deus Sol, ao Deus Lua, eu sacrifiquei isso aqui, consagrei isso aqui ao Deus, o Deus Starote, o Deus Baal, eu consagrei isso aqui ao Deus, os deuses que tinha na época. Então as pessoas criam nas religiões, como hoje tem muitas religiões, então eles consagravam e sacrificavam o boi, a ovelha, o gado, a quem? Aquele Deus que eles criam. Então, se eu que creio no Senhor Jesus, que fosse perguntar assim, essa carne aqui vem da onde? Vocês apresentam ela ao Deus de vocês? Aí eles iam dizer, não, nós apresentamos ao nosso Deus. Quem é o Deus de vocês? É o Deus fulano, ciclano, beltrano. Ah, sim, sim. Aí pronto, se eu fosse comer aquela carne, depois que eu perguntei o dono do açougue sobre, eu perguntei ao dono do açougue sobre o que ele fez antes, aí ele diz, rapaz, eu consagrei ao Deus fulano, mas só que não é o Deus que eu sirvo, então se eu fosse comer, a minha consciência ia ficar me acusando. Vixe, eu vou comer uma coisa aqui. Então ele não deveria perguntar, é nesse sentido. Não é que eles aqui comiam coisas que desagradavam a Deus, não é que eles comiam carne humana, não é que eles pegavam os humanos e matavam para comerem no açougue, não era isso. É que eles apresentavam as carnes, as coisas a Deus, e se eles comessem, depois que perguntasse, depois que ele falasse que foi sacrificado ao Deus fulano, ciclano ou beltrano, eles iam ficar com a consciência, eles iam ficar todo tempo pensando, poxa, eu comi uma carne que foi consagrada a Baal, ou Asteroide, ou a Moloque, ou ao Deus Sol, Deus Lua, e o meu Deus. Eu não deveria ter comido. Aí ia ficar a mente lastimando ele. Ele ia ficar se lastimando, ia ficar pensando, ia ficar se condenando, e não seria bom. E se outra pessoa soubesse, naquele tempo na igreja, que ele tinha comido uma carne que era consagrada a outros deuses, não ia gostar, ia ver ele como uma pessoa que estava sendo infiel ao Criador. Aí ia surgir aquela contenda, aquela briga. Ah, você não está servindo ao Deus não, o Criador não, você não está servindo ao nosso Pai Celestial, está servindo a Deus fulano. Por quê? Porque você comeu a carne que foi consagrada ao Deus fulano, apresentado. Era nesse sentido, no versículo 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir, comer de tudo que se puser diante de vós na mesa, sem nada perguntar por causa da consciência. Então a consciência era algo terrível. Não era somente a minha consciência, a consciência do outro. Então nunca saia da sua casa para chegar na casa de alguém, para atrapalhar alguém, o trabalho de alguém, o ministério de alguém, o chamado de alguém. Nunca chegue da sua casa para chegar na casa de alguém, mandando tirar alguém de determinada casa. Ei, tira aquela pessoa daquela casa, do apartamento, daquela rua, daquela cidade. Por quê? Por causa da consciência. Você vai fazer uma pessoa ficar com a consciência todo o tempo dizendo, poxa, eu fiz algo que é errado, aquela pessoa mandou fazer algo, mas como é que pode? Ela é irmã dele, ela é prima dele, ele é isso dele, ele é isso tal, é da mesma fé, é do mesmo segmento. Poxa, é da mesma família. Como é que uma pessoa manda atrapalhar o seu próximo, sabendo que o seu próximo precisa? Então a consciência daquela pessoa vai fazer aquela pessoa viver se lastimando e vai fazer aquela pessoa até mesmo desobedecer a Deus. Mas se alguém vos disser isso, for sacrificar os ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, de outra pessoa. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Então o que é que acontece? Se dependendo do que você mandar, incentivar, fazer, a consciência da outra pessoa, você vai prejudicar a consciência da outra pessoa e a sua consciência também.
Então, Deus abençoe você e sua família. Pense antes de você praticar alguma coisa, escute a voz de Deus. Escute a voz do Senhor.